Meio bilhão de dólares em arte simplesmente evaporou numa noite, mas por algum motivo bizarro, deixaram a obra mais cara pendurada na parede. Antes de a gente mergulhar nos detalhes sombrios dessa história, deixar aquela curtida e se inscrever no canal é fundamental para acompanhar nossas investigações. É o seguinte, uma única noite mudou o mundo da arte para sempre, deixando uma cicatriz cultural gigante que até hoje ninguém conseguiu curar. Pensem na noite de 18 de março de 1990. Um pouco depois da 1 da manhã, 2 homens vestidos de policiais tocam a campainha do Museu Gardner em Boston. Eles alegam que estão respondendo a um distúrbio. E aí vem um erro fatal. O guarda quebra as regras e abre a porta. A partir desse exato segundo começa uma contagem de 81 minutos de tensão absoluta. Os invasores circularam livremente por galerias intocáveis. 81 minutos é uma eternidade no assalto. E a polícia lá fora não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. E a situação da segurança daquela noite levanta muitas suspeitas. O guarda foi encontrado no porão, amarrado com fita adesiva, no escuro. Analisando a cena friamente, a estratégia inteira desmoronou ali. Ele abriu a porta externa, contrariando o próprio treinamento, e ficou longe do botão de pânico. O mais assustador é que os invasores sabiam exatamente para onde ir, e sabiam da troca de turno. Não teve porta arrombada, não teve força bruta. Foi puro engano. Uma falha de julgamento que custou muito, muito caro. Quando o sol nasceu, a sala holandesa parecia cenário de guerra. Era um caos total. Lonas rasgadas de qualquer jeito, vidros estilhaçados pelo chão. Isso é crucial para entender o perfil de quem entrou lá. Em grandes roubos de arte, a gente costuma ver especialistas. Gente que tira a tela com o maior cuidado cirúrgico. Aqui, não. Foi uma pilhagem, um ataque bruto, quase desesperado. Eles destruíram molduras antigas sem pensar 2 vezes. Mas a parte mais intrigante de toda essa história é o que eles decidiram levar. 13 itens sumiram. Claro, levaram coisas valiosíssimas, tipo a única paisagem marítima que o Rembrandt pintou e um vermelho extremamente raro. Mas a lógica para por aí. Os caras gastaram minutos preciosos desatarrachando uma águia de bronze super comum e lesaram um vaso chinês simples. Enquanto isso, a pintura mais valiosa de toda a cidade de Boston, o Rapto de Europa de Tiziano, ficou lá, intacta, no 3º andar. Ignoraram até um esboço do Michelangelo e estatuetas de jade. Por que esse padrão do confuso? Há um detalhe específico que parece quase uma provocação. Uma moldura vazia, largada bem na cadeira do chefe de segurança. Por muitos anos, as pessoas criaram lendas urbanas. Ah, foi um gênio do crime, foi um bilionário excêntrico encomendando peças. Mas a verdade nua e crua da investigação aponta para o lado oposto. Essa extração grosseira e essas escolhas bizarras gritam que eram criminosos comuns. Indivíduos que não tinham a menor ideia do valor inestimável do que estavam rasgando das paredes. E é aí que a nossa análise entra de cabeça no submundo das redes de crime organizado. Esses rostos assombraram os detetives por décadas. Eles representam os falsos policiais que entraram no museu. Naquela época, Boston vivia sob uma grande sombra. Era uma cidade tomada por guerras intensas de gangues e regida pela lei do silêncio. A polícia tinha certeza de que só uma estrutura altamente complexa conseguiria esconder obras desse tamanho. O problema é que tentar seguir essas pistas era como bater de frente num muro de concreto. Cada vez que a polícia chegava perto, informantes potenciais encontravam um destino sombrio antes de sequer abrirem a boca para as autoridades. E a gente precisa separar o que é especulação do que é fato comprovado. Muita gente botou a culpa no Whitey Bulger, um dos chefes de máfia mais temidos da época. Parecia fazer sentido que ele fosse o grande arquiteto por trás disso tudo. Mas os arquivos reais do FBI não mostram uma única linha conectando ele às obras. Ele nunca tentou usar as pinturas como moeda de troca. As pistas verificadas, na verdade, tiraram o foco de Boston. Elas apontaram para um outro grupo, uma rede que atuava pela costa do Atlântico Central e pela Nova Inglaterra. O que nos leva diretamente ao principal suspeito dessa trama, Robert Gentile. O tempo passou e as peças do quebra-cabeça levaram os investigadores até esse nome, Robert Gentile, também conhecido como o Cozinheiro. Um homem com ligações profundas com o crime. Em 2012, o FBI montou uma operação gigantesca na casa dele em Connecticut. Cães farejadores vasculharam tudo. O foco total, um galpão de aparência comum no quintal. Mas debaixo de um piso falso, eles acharam uma vala secreta. Lá dentro, contêineres enormes, do tamanho exato, para guardar telas enroladas. Só que estavam vazios. O filho do Gentile comentou sobre uma enchente terrível que aconteceu anos antes ali. Será que a água destruiu tudo? O clima de frustração, misturado com tensão,
tomou conta daquela operação. Mas a busca estava longe de acabar. Descendo para o porão, no meio de uma bagunça absurda, os agentes esbarraram em algo chocante. Um jornal antigo, o Boston Herald. A data da capa? 19 de março de 1990. Simplesmente o dia seguinte ao roubo. E o que tinha lá dentro muda o jogo. Uma folha de papel com uma lista feita à mão. Eram exatamente os nomes das 13 obras levadas do museu. E, do lado de cada nome, o valor estimado de venda no mercado negro. Uma prova física absolutamente esmagadora. Com isso, as coisas começaram a se alinhar oficialmente. A inteligência do FBI veio a público quebrar o silêncio e confirmar. As peças saíram de Boston, viajaram até Connecticut e depois começaram a aparecer ofertas lá na região da Filadélfia. E revelar isso mostra como essas operações são complexamente perigosas. A inteligência não trabalha só com palpites. Eles precisam de checagem extrema. Eles captam dicas do submundo, infiltram informantes e cruzam dados obscuros. Cada pequena pista é um fio muito frágil, numa rede pronta para arrebentar a qualquer segundo. O modo de operação deles foi extremamente metódico. Primeiro de tudo, esconder as telas brutalmente cortadas bem perto, ali mesmo na região, só para esperar a poeira inicial baixar. Segundo passo, com atenção um pouco menor, cruzar as fronteiras dos estados em absoluto segredo. O terceiro ponto é quando o jogo vira e os informantes finalmente acionam o FBI. As autoridades então tentam montar armadilhas, tentam interceptar a venda. O problema é que a paranoia criminal é tão extrema que os contatos são esporádicos. Fica quase impossível armar um resgate. Dá para imaginar que a gente está falando da maior recompensa privada da história? 10 milhões de dólares. Dinheiro vivo em troca das obras, sem perguntas. Imunidade total garantida para quem facilitar o retorno. E ainda assim, o silêncio prevalece. Porque uma montanha de dinheiro capaz de mudar a vida de gerações não consegue quebrar esse acordo sombrio? A resposta é simples e pesada. O medo da retaliação do submundo fala muito mais alto. E é por isso que a busca oficial encontra tantas barreiras. O sistema é impenetrável. O medo paralisa. Muitos líderes daquela era de ouro das gangues não estão mais entre nós. Eles envelheceram na prisão ou encontraram destinos sombrios e definitivos. E tem a teoria que realmente tira o sono dos investigadores. As obras, talvez escondidas de forma precária em porões úmidos, foram totalmente destruídas por ladrões em pânico. Com peças-chave fora do tabuleiro, as negociações simplesmente congelaram. Hoje, o impacto duradouro disso tudo continua ali, totalmente exposto para quem quiser ver. As molduras vazias permanecem nas paredes do Museu Gardner. Na verdade, é uma exigência do testamento da fundadora. Nada poderia ser alterado do seu lugar original. Então, elas funcionam como cicatrizes abertas, um lembrete constante de uma tragédia cultural, uma presença vazia que choca qualquer visitante. Já são mais de 3 décadas de espera por um milagre. A investigação evoluiu muito de lá para cá. Cercaram suspeitos, ofereceram fortunas, mas os mestres continuam desaparecidos. Quem é que tem o poder de abrir essa caixa preta e revelar onde as telas estão? Será que o segredo sumiu junto com os fantasmas de Boston? Ou será que tem alguém escondido nas sombras só esperando o momento certo? Fica aqui a grande pergunta. Comentem o que vocês acham que realmente aconteceu com essas obras-primas. O mistério ainda respira.